Percorre as selvas da América do Sul em busca de indícios da presença de um dos mais emblemáticos animais, o jaguar. Apaixonado pela ecologia e conservação de mamíferos carnívoros, tem focado o seu trabalho em conceber novas soluções para melhorar a coexistência entre carnívoros e pessoas. O conceito de estudar a vida selvagem e ouvir as pessoas tem sido fundamental no contributo para desenhar programas de monitorização e conservação da vida selvagem, onde se incluem elaborar atividades, materiais educativos ou de divulgação e exposições. Nuno Negrões é investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde desenvolve investigação sobre a dimensão humana da gestão da vida selvagem, a que junta a comunicação em ciência. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Mónica Ribau e tenho comigo Nuno Negrões. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Vamos começar aqui diretos ao ponto. Como é que acabaste na Amazónia à procura de jaguares? Foi muito acidental, na verdade. Eu trabalhava na altura no Parque Nacional Peneda Gerês e tive a oportunidade de fazer um trabalho de voluntariado no Brasil. E estive lá 3 meses a trabalhar num projeto que não tem nada a ver com jaguares, tinha a ver com tartarugas da Amazónia. Tem 4 patas. Tem 4 patas. Tem 4 patas, também gostam de água, porque os jaguares também gostam de água. E fui lá parar e pronto, tive o meu primeiro contato, comecei a conversar com a possibilidade de voltar lá. E então surgiu a possibilidade de concorrer a um doutoramento. E inicialmente a minha ideia era fazer um doutoramento com um tema que não tem nada a ver, que se chama Impacto das Estradas na Fauna. Tudo a ver. Sim, é quase ao lado. Então eu tive a possibilidade, fui para lá, comecei a contatar várias pessoas e surgiu então a possibilidade de trabalhar com o jaguar numa área onde estava-se a começar um projeto novo e que era preciso conhecer um bocadinho mais da espécie e da problemática da conservação naquele lugar, que era numa região que se chama o Arco da Desflorestação, é onde a fronteira agrícola avança sobre a Amazónia. Então surgiu assim essa possibilidade e eu não podia recusar, não é? Claro, quando tiraste o curso de Biologia já tinhas um interesse por carnívoros ou foi uma coisa que foi acontecendo também? Sim, eu tenho interesse por fauna desde pequenino, né? Sou daqueles que cresceu a ver o David Attenborough e desde os documentários, tinha cromos, tinha livros, tinha tudo, mas sempre tive uma fascínio por carnívoros e mamíferos carnívoros em particular. Mas durante o curso não me desenvolvi, não aprofundei muito porque a biologia é muito abrangente, desde microbiologia, ecologia, tens tudo. Depois na altura, quando surgiu a oportunidade do mestrado, já comecei a trabalhar com carnívoros, comecei a trabalhar com raposas, estudar a raposa, e aí ficou um bocado esse bichinho já de estudar estas espécies que normalmente têm problemas com os homens. Pois, nós já vamos a essa parte. Já agora, só uma questão. Antes de tirares o doutoramento, tiveste contacto com outras coisas completamente diferentes. Não fizeste aquele percurso normal? Não, nada tradicional. Portanto, eu saí dessa faculdade, comecei a dar aulas, depois fiz o mestrado, tive a possibilidade onde trabalhei então com investigação com raposa, com conflitos com raposa, tive a possibilidade de trabalhar no Parque Nacional Peneda Gerês, para o governo, como consultor, como parte mais burocrática e mais de gestão. Exatamente. Trocar raposas por papéis é um bocado um bocado triste, mas pronto, é uma experiência muito interessante porque também aprendes outro lado da conservação e da gestão da problemática da conservação. E depois aí simplesmente estar sentado em secretário, né? Pronto, e desta parte não é uma parte que eu gosto mais, eu gosto mais da investigação aplicada, e aí então sim surgiu a possibilidade de fazer o doutoramento e eu não olhei para trás. E o Brasil abateu à porta, que não estava nos meus destinos possíveis. Eu, como biólogo que nasci em África, o meu sonho sempre foi ir para a África, então ir parar ao Brasil foi, digamos, um tiro completamente ao lado daquilo que eu estava a pensar como possibilidade inicial. Mas até chegares aqui, tu foste para o Brasil, mas passaste por muitos outros sítios, certo? Até hoje, por onde é que passaste? Portanto, eu depois do Brasil estive lá a fazer este trabalho com o jaguar, que foi para o meu doutoramento, depois regressei, ainda tive uns tempos em Espanha, na altura para finalizar o doutoramento em Sevilha, na Estação Biológica de Doñana. Depois fui para a África, cumpri o meu sonho de ir para a África. Sempre chegaste a ir para a África. 2 anos e meio em Moçambique. Já ia trabalhar um bocado com temas mais de educação e sensibilização, não tão diretamente com carnívoros, com comunicação de ciência, estive a trabalhar. E depois surgiu a possibilidade, por questões pessoais, de ir para a Bolívia. E aí tive uns longos 7 anos e meio. 7 De volta à selva, de volta aos jaguares. América Central. América do Sul. América do Sul, desculpa. Mesmo no coração, e foi muito interessante porque daí também trabalhei a parte de investigação, da parte académica, digamos assim, como um pós-doc, não é?
mas também tive a possibilidade de trabalhar numa ONG. Então tive também esta mistura de trabalhar a academia, governo, ONGs, ajudou-me bastante também a entender as diferentes dimensões do que é trabalhar em conservação e em diferentes partes do mundo também, claro. Exatamente. E conseguiste tirar alguma relação geral a todas? Consegues tirar uma conclusão de tudo por onde tu passaste? Alguma regra geral? Que tudo passa por trabalhar com as pessoas. É fundamental. Conservação só funciona quando trabalhamos com as pessoas que vivem ao lado das espécies. Ponto 1. E a conservação não se faz com a barriga vazia. Se as pessoas não têm as suas necessidades básicas asseguradas, é muito difícil justificar conservar uma espécie quando a pessoa não tem o que comer ou não tem o que viver, digamos assim, basicamente, não é? Ou os seus meios de vida afetados diretamente por essas espécies, por exemplo. Porque tu, quando chegaste ao Brasil e foste no sentido de estudar a espécie e de contribuir para a sua preservação, quando chegaste ao pé das pessoas, como é que elas te olham, como é que elas pensam, o que é que esta pessoa está aqui a fazer, o que é que ela vem para aqui? Ainda por cima português, com um sotaque diferente, então também pronto, tive que adaptar o sotaque à realidade. As pessoas se perguntam basicamente, sim, qual é o porquê de estudar a onça pintada, lá chamam onça pintada. Onça. É onça, então por não ser amigo da onça, claro, tem um significado. Exato, ser amigo da onça não é propriamente não um é elogio. propriamente positivo. Mas aí também me ajudou a perceber um bocadinho que logicamente eu tenho uma visão como investigador, como biólogo, que posso conhecer a biologia da espécie e posso estudá-la, e estudei a biologia da espécie, mas faltava-me entender este lado. Como é que as pessoas que vivem ao lado da espécie, convivem com uma base diária, veem o jaguar e como é que eles respondem de diferentes formas às situações que o dia a dia lhes vão apresentando, não é? Não só com o jaguar, como toda a fauna com que eles convivem, seja em qualquer lugar do mundo, neste caso na Amazónia, não é? Há muitas diferenças, estavas a falar da barriga vazia, há muitas diferenças e passaste pelo continente africano, Bolívia, Brasil, há muitas diferenças dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Claro, sim, essa é que é a grande questão, às vezes, para mim, um bocado, às vezes a hipocrisia da conservação, às vezes as estratégias de conservação são definidas por os países do norte, digamos assim, os países desenvolvidos, não é? E que achamos que descobrimos, passamos todo um histórico de situações de perda de biodiversidade, de subexploração dos recursos naturais, e depois queremos ensinar, entre aspas, aos países da América do Sul, aos países da África, países em desenvolvimento, como é que é, não precisam passar por isso, não é? E realmente a realidade é completamente diferente. As pessoas têm um contexto histórico, um contexto cultural muito diferente, e além disso têm a autonomia também de decidir aquilo que querem fazer e que é melhor para eles, que não é obrigatoriamente aquilo que a gente quer. E quando fazes a avaliação de um projeto, tu não tens ali algumas normas que tens que implementar e tens que monitorizar e tens que perceber se os outros... Há aqui uma espécie de colonização tecnológica, ideológica, científica, não é? Sim. Não querendo parecer polémica. Claro. Sim, no fundo temos de ter o cuidado de exatamente... O que eu percebo cada vez mais é a importância destas coisas todas serem definidas em conjunto com as pessoas locais. Ou seja, nos projetos que nós começamos depois a trabalhar com a Amazónia boliviana, por exemplo, em concreto, né? O meu trabalho na Amazónia no Brasil foi mais de investigação pura e dura. Na boliviana já foi mais de conservação. É com as comunidades. Então tu sentas-te com eles e discutes com eles. Então onde é que a gente quer chegar? Onde vocês querem chegar? O que é que vocês querem ter? E como é que a gente vai saber que chegaram lá? Então não sou eu que defino as metas, não sou eu que defino os objetivos, não sou eu que defino como é que vamos saber que conseguimos adquirir o sucesso. São eles em conjunto, com o meu apoio, logicamente, mas são as comunidades que vivem lá. É interessante porque tu começaste a estudar uma espécie que era o jaguar e acabaste a estudar pessoas. Acabei a estudar a relação entre as pessoas e a trabalhar muito com as pessoas. Portanto, eu tenho uma formação biólogo, sou biólogo de formação, mas comecei a aproximar muito das ciências sociais e a perceber um bocadinho as metodologias e estas abordagens que nos permitem conhecer um bocado as percepções, mesmo aspectos de questão do poder, lutas de poder, de como é que se constrói um diálogo, como é que se constrói um processo participativo. Todas essas abordagens foram começando a entrar por necessidade de ter ferramentas para poder chegar a um objetivo, né, que era exatamente conseguir a conservação da espécie, mas não descurando em nenhum momento a importância que tem a melhorar a qualidade de vida destas pessoas que vivem ao lado destas espécies, que são no fundo as pessoas que normalmente sofrem mais quando nós queremos preservar a biodiversidade. É muito giro quando nós estamos aqui na cidade, né? Mas quem vive ao lado destas espécies é que sofre
as consequências positivas e também negativas de viver ao lado destas espécies que às vezes causam problemas e é normal. Né? Por conservar uma espécie, tudo bem, quando foste para lá, para o Brasil, passava muito por monitorizar os jaguares, perceber quais eram as características, os comportamentos, por aí fora. Essa parte é chamada de conservação, não é? Mas depois viver o dia a dia com elas, de preparar a tua refeição, sofrer ataques, porque elas atacam ou não? Sim, elas atacam o gado e até posso-te contar a história que fez-me um bocado o clique nesse momento. Eu ia pedir-te isso. Houve um momento em que eu estava a fazer entrevistas aos fazendeiros, aos que chamamos fazendeiros, porque nem todos os fazendeiros têm muitas cabeças de gado, alguns têm pouquinhas. Né? Era um pequeno fazendeiro lá no meio do mato. Um pequeno fazendeiro são quantas cabeças de gado, só para ter noção? Eu, nesse caso, tinha 3 ou 4. Tinha três. Ok. Então, ele foi à casa dele e eu comecei a entrevistar e normalmente eu não começo a dizer, quero saber sobre a onça pintada ou jaguar. Não, senão ele fica logo assim. Que animais é que existem nesta região, conta-me lá um bocadinho que espécie é que existem, se tem problemas, não dão problemas. E eu sentei-me e mostro fotografias. Então estava o senhor sentado, estava o filho dele ao lado, e eu começo a mostrar, então este animal existe aqui, este sim, este não. E o filho de repente diz assim, este papá, esta onça, não foi aquele que tu mataste a semana passada? Eu simplesmente fiz desentendido, segui, continuei, conversei com ele, continuamos a ganhar um bocado mais de confiança, claro. A perguntar, a entender. E no final lá da história, do final da entrevista, eu perguntei agora, conta-me lá agora a história da onça pintada. E ele explicou de uma forma muito simples e que realmente eu acho que é elucidativo. Então, eu tenho 3 cabeças de gado, o jaguar veio uma semana e matou-me uma. Veio a semana seguinte e matou-me a segunda. O dinheiro destas 2 cabeças de gado é que eu tinha para dar a comer e para ter material para o meu filho ir para a escola, para ter roupa. Tu perante isto não podes ter um discurso não, mas olha que o jaguar é importante para o meio ambiente e para equilibrar os ecossistemas e não podes matar. És confrontado com uma realidade que tens que repensar um bocadinho às vezes estes conceitos que são teóricos e que são importantes sem dúvidas nenhuma, mas que te obrigam a refletir a realidade de quem vive ao lado realmente destas espécies. Eles olham para nós como os reis da sabedoria, que queremos impor as coisas. Isso parte muito do comportamento dos investigadores, da forma como nós chegamos ao terreno? Às vezes os investigadores e os ambientalistas também, né? Todas as pessoas que vêm da cidade ou que vêm num contexto académico, ou até mesmo a própria às vezes ONGs, logicamente eles vêm assim, olha, vêm dizer como é que nós temos que viver a nossa vida. Há uma imposição de como é que nós devemos fazer as coisas e como é que devemos fazer correto, como se nós também não soubéssemos, como nós não tivéssemos aqui anos e anos e anos, historicamente algumas as tribos indígenas, por exemplo, vivem anos e anos e anos no mesmo lugar, têm um conhecimento ancestral bastante cimentado, uma relação já estabelecida, e nós não são estes que vão dizer como é que a gente deve fazer. Claro, isto aqui causa logo uma separação que tu só podes quebrar de uma forma, que é ir trabalhando ao lado deles, com eles e ganhando confiança, mostrando que tu não estás ali para trabalhar com eles e pensando, e que também tens em consideração as suas preocupações, aquilo que eles consideram importante, que normalmente não é diferente do que nós queremos, que é ter uma vida decente, com comida, saúde, educação. Portanto, é só ter isso em consideração. É só por aí. Agora estás-me a fazer lembrar uma história, e de certeza que tu has de ter muitas como esta, em que houve a implementação de um projeto de canalização e implementação de umas latrinas num pequeno sítio num país africano, já não me lembro onde era, e que não se percebia porque é que as pessoas não utilizavam aquelas latrinas. Estavam disponíveis, tinham sido feitas, os engenheiros andavam à procura de algum problema lá nas infraestruturas. E depois de muito diálogo e de muito contacto com a população, descobriu-se que elas gostavam de fazer as suas necessidades com o céu aberto. E a única solução que foi arranjada, que é a mais simples do mundo, foi tirar os tetos dessas latrinas. Então o problema ficou solucionado. Muitas vezes nós andamos neste impasse, não é? Queremos impor e não ouvimos. Tens algumas histórias neste sentido? Sim, eu lembro-me de uma história que eu ouvi em Moçambique, quando estava em Moçambique, numa região norte de Moçambique, é uma zona bastante turística, na zona das Quirimas tem uns resorts de luxo, até o Príncipe do Mónaco foi lá, a lua de mel e tudo. E as comunidades logicamente também vivem lá, não é? E então eles tinham um pequeno problema porque às vezes as pessoas que vão lá passar férias e pagam muito dinheiro, estão naquele mar azul transparente a ver as suas bebidas e veem, digamos, um excremento humano a boiar ali à frente deles. Não é uma coisa muito agradável. E então eles tinham um pequeno problema e estava a dar com as comunidades no sentido delas não fazerem. Mas eles depois perceberam que, verdade, havia um momento comunitário onde as mulheres se juntavam ao fim da tarde para ir ao mar, tomar banho, e era um momento de conversa e eles onde resolviam
problemas, onde resolviam questões, onde discutiam soluções. Portanto, havia uma questão cultural ali que estava entranhada e que logicamente não podias simplesmente resolver pondo uma casa de banho ali ao lado da comunidade para que eles possam lá. Portanto, é preciso realmente mudar este paradigma de a gente achar que aquilo que funcionou connosco obrigatoriamente funciona com os outros, sem conhecer a realidade dessas outras pessoas. Não é? E voltamos a este tópico já. Agora fiquei curiosa com a onça pintada. Ok. Sim, com o jaguar. O que é que tu descobriste mais fascinante naquela espécie? É um animal com uma força impressionante. Olha, uma vez eu lembro a ideia da força dela ficou-me clara quando eu fui chamado por um fazendeiro e ele chamou-me, disse que o jaguar tinha morto uma vaca e foi lá mostrar-me. E ele disse: está a ver, olha, a vaca estava aqui atolada, presa no lodo, enterrada no lodo, e eu não consegui tirá-la. Eu fui buscar um cavalo e tentei tirar com o cavalo, não consegui. Tentei buscar com outro cavalo, 2 cavalos, e tentar tirar a vaca, não consegui. Nessa noite o jaguar veio, matou a vaca e tirou-a. É para ver a força que o animal tem. Pronto. É um animal com muita força, uma capacidade de mordida brutal. É o único animal, o único felino que mata porque fura o crânio. Normalmente vês aquelas imagens dos leões, tudo morto aqui no pescoço, arranha, não sei o quê. O jaguar fura o crânio dos animais. É uma potência espetacular. E depois, como tive a sorte de estar 3 meses a cuidar de um jaguar pequenino, de 1 ano de idade. Estiveste a tratar de um jaguar. Sim, era um jaguar que foi encontrado quando era bebê por uma comunidade indígena e que depois, quando cresceu, com 1 ano já era adulto, não é? Eles começaram a ficar com um bocado de medo que ele pudesse magoar. É um gatinho de 60 quilos a mexer com a patinha assim, pode magoar uma criança de 3 anos. Pois, se calhar Então, pode. pode magoar, não matar, mas pode magoar, não é? E aquilo também tem umas unhas interessantes. E então eles chamaram-nos para. Trabalhava com uma organização brasileira que trabalhava com jaguares, chamaram-nos para ir buscar. Então fomos buscar e eu fiquei a cuidar dela enquanto estávamos a ter uma infraestrutura decente para ela poder ter uma. Era uma qualidade de menina. vida. Era uma menina, chamava-se Zagaia. E a Zagaia então ensinou-me curiosidades sobre os jaguares. Por exemplo, eu levava a passear, né? E ela, pronto, vinha tranquilamente, adorava nadar, como todos os jaguares sabemos, isso já sabemos que os jaguares adoram nadar, adoram entrar na água. Era muito difícil ter lá da água. Dormia, quando dormia de barriga para o ar, roncava. Também às vezes, de vez em quando, chupava, como se fosse chupar o dedo grosso, o dedo como as crianças, né? Adoro. O pulgar, sim. O polegar, pronto, eles têm uma almofada e então eu às vezes começava o som de chupar, eu ia lá e eu tocava-lhe e estava completamente molhado. Então ela começava como uma criança a chupar o dedo de polegar. Os instintos de caça estão claramente lá, porque ela, por exemplo, nós tínhamos num sítio onde tinha galinhas e tinha patos soltos e ela, a princípio, não ligava muito aquilo, pronto, ela comia todos os dias carne, dávamos carne, ela não passava fome. A partir da primeira semana começou a olhar para as galinhas de uma forma interessante, olha, engraçado, começou-se a aproximar. A segunda semana começou a chapear, olha, deixa-me tentar dar-lhe uma cacetada. Pronto, a partir de certa altura temos que guardar as galinhas dos patos porque ela começou a caçá-las e a matá-las. Portanto, Está lá. O instinto está lá, mas pronto, mas é um animal que nunca pode recuperar, nunca pode ser solto. Porquê? Porque é um animal que foi criado com pessoas e, portanto, ao ser solto vai se aproximar do homem e, quer dizer, uma pessoa que está no meio se soltarmos esse jaguar no meio da selva, se aproxima de uma pessoa, a pessoa ela vai ficar assustada. Então é um animal infelizmente irrecuperável no sentido de ser reintroduzido, mas que realmente era tão mansa, tão tranquila, que foi inclusive usada para fazer filmes da Disney e não sei o quê, porque era realmente muito, muito colaboradora, super carinhosa e super carinhosa dentro do que é um gato, né? Pronto, eu tinha as minhas calças todas rotas, a minha t-shirt toda rota, tinha marcas por todo lado. Quanto é que ela pesava? Só para 60, 70 quilos. Pois, um gatinho com 70 quilos. E gostava muito de saltar a correr atrás de nós, jogava tipo ao gato e ao rato, eu escondia-me, ela vinha atrás. Nós somos o rato, como é óbvio. Claro, um ratinho, também, pronto, um ratinho de 70 quilos e contra um gatinho de 60. Altamente. Agora o que eu acho interessante é ter-te perguntado sobre características do jaguar e tu teres-me dado o episódio em que estudaste um indivíduo em específico e não o relatório e as conclusões de um estudo de uma população, de vários indivíduos, por aí fora. Pois isso para mim é um grande problema que nós temos na ecologia, quando nós tentamos padronizar ou encontrar um valor, uma explicação única para um comportamento animal, ou uma característica do animal, o que é que ele come. Eu acho que quem tem cães e gatos percebe perfeitamente que cada animal tem uma personalidade diferente. Sim, eu tenho um cão e é exatamente assim. E portanto os animais, para mim, do que eu percebo, os animais selvagens também têm personalidades diferentes. E também se adaptam às características diferentes que vão encontrar, não só
em diferentes áreas, como também ao longo do tempo. Então é difícil dizer assim, olha, o jaguar é assim, há características, são carnívoros, gostam de áreas perto da água, com floresta, sabemos disso, mas depois tentar especificar outras generalidades é assim, parece-me que é redutor, porque no fundo aquilo é uma diversidade de características, de personalidades, que nós, às vezes até como humanos, temos a ideia de certa forma, colocamos o animal de uma forma, vemos de uma forma também inferior e superior, né? Nós somos intelectuais, somos inteligência, temos capacidade emotiva, enquanto o animal é mais instintivo. E eu, da minha experiência com este jaguar, que tive a sorte, foi a única que eu tive a sorte de poder, percebi que não é bem assim, e muito do trabalho que vai-se vendo de outros investigadores com outras espécies, percebem que os animais mostram cada vez mais que não são assim tão diferentes de nós e que são capazes de apresentar empatia e outro tipo de emoções e outro tipo de comportamentos que nós como humanos também apresentamos, né? Mas a ciência está preparada para esse tipo de abordagem? Tu, quando chegaste, pudeste utilizar essa informação que tu tinhas para escrever um paper, que toda a gente adora papers. Não. Ninguém adora papers, na verdade. Nem os cientistas adoram papers. É mas sim, têm eu que acho os que há ler. cientistas que não gostam de papers, e não gostam de tantos papers. Sim. Eu acho que a questão está aí. Sim. Conseguiste aproveitar esse material ou nem por isso? Não, porque não é o foco. Exatamente, acho que a ciência, neste caso da ecologia do jaguar, a ecologia dos carnívoros, basicamente tenta, então, como eu disse, reduzir a informação, padronizar e mostrar, olha, isto é o comportamento naquele lugar, ou é a densidade, ou é a abundância, ou é a dieta. E estes episódios são coisas muito soltas que, do ponto de vista científico, não têm replicabilidade. Não podes dizer, como é que eu provo isto, né? Não tenho como provar. Pronto. E também eu pessoalmente também não tenho interesse em publicá-lo. Eu acho que a publicação é fundamental na ciência, não deve ser, na minha opinião, um objetivo, deve ser uma consequência natural do processo científico, mas estas experiências, infelizmente servem para me enriquecer a mim e ajudam-me no processo que eu construo de comunicação e de mostrar às outras pessoas o trabalho que eu faço e que se faz e comunicar, digamos, despertar um bocado a curiosidade por conhecer mais estas espécies e outras, não só esta espécie, outras espécies, e poder aprofundar e ver as espécies de uma forma diferente e não desta forma tão fechada e tão quadrada de tentar encontrar um padrão, uma generalização, uma coisa global, como é que isto funciona de uma forma global, quando o particular é igualmente importante, é diferente, é diverso e vale tanto, e às tantas pontos pode não ser publicável, mas pronto. Porque depois deste percurso tu também tens um papel fundamental na comunicação de ciência e o teu doutoramento foi em comunicação de ciência. Sim, o meu pós-doc foi em Desculpa, o teu pós-doc, sim. Sim, isso foi exatamente essa necessidade de perceber, pronto, ok, então eu faço uma tese, escrevo 4, 5 artigos científicos, que vão ser lidos por meia dúzia de pessoas, ou 70 às vezes, mas depois como é que chega às pessoas? Isto é uma situação, é uma informação que tem a ver com uma espécie que causa problemas, né? Porque os jaguares atacam gado, comem gado, não atacam pessoas, ou os ataques são... Isso é importante saber. Sim, normalmente há ataques esporádicos, normalmente são até mais em defesa do que propriamente de ataque. Sim, se formos à África, o leão sim, há ataques, os crocodilos sim, mas o jaguar não. Então, esta informação, como é que chega às pessoas? Porque nós geramos conhecimento, geramos informação e tem que chegar às pessoas, tem que ser de uma forma útil, curiosa, interessante, nem que seja para as pessoas conhecerem, abrirem, perceberem como é que funcionam os ecossistemas, como é que funcionam estas espécies, como é que elas são. Então, eu achei que isto era importante, então decidi que devia dar mais atenção e mais preocupação nesse sentido. Então, comecei a trabalhar durante o meu pós-doc todo em desenvolver ações de educação, ações de comunicação, desenvolvendo materiais, exposições e tudo. Depois, por exemplo, quando já voltei à Bolívia, que voltei outra vez ao jaguar... Porque em África, em Moçambique, foi comunicação de ciência, certo? 100%. Já agora, antes de voltarmos à Bolívia, como é que foi essa experiência em África? Foi muito toda a gente vir à África uma vez na vida, eu acho. Já ouvi isso muitas vezes. Pronto, é único. É um berço continente, é impressionante. Foi muito bom porque lá qualquer coisa que tu faças tem um impacto descomunal. Estou a nível da educação e da comunicação de ciência. Estar numa sala com as crianças moçambicanas, se for preciso, estás com uma sala com 100 crianças moçambicanas em que algumas estão debaixo da mesa porque não têm lugar para sentar, mas vezes o olhar curioso e interessado que eles têm não tem preço.
E então por isso foi uma experiência única e que deu-me para perceber que realmente é muito importante darmos valor a este tipo de atividades e em particular neste tipo de situações, neste caso em África em concreto, mas na América do Sul também, mas em África foi muito mais intenso. Então era giro porque realmente eles vibravam com qualquer coisa que tu fazias, desde pôr uma pegada no meio de uma areia e eles verem a pegada e tentar descobrir qual era essa pegada, isso já era uma festa. Então isso foi uma experiência realmente do ponto de vista pessoal, profissional e pessoal enriquecedora e que para mim nunca vou esquecer. E chegaste a escrever um livro para elas? Sim, e isso me inspirou-me para escrever um livro, porque eu trabalhava fazia pós-doc, trabalhava no Museu de História Natural de Maputo e eu decidi fazer um livro sobre o Museu de História Natural, em que era a história de um bocadinho a ideia de um animal que está no museu e que reganha vida e percorre o museu porque está perdido, não sabe onde é que é o lugar dele. De certeza. E para mim sou sincero, foi muito mais senti muito mais feliz em construir essa história e em poder entregar essa história depois felizmente com a ajuda de financiamento conseguimos imprimir 1000 livros e entregar esses 1000 livros a 1000 crianças do que talvez publicar um artigo na Nature, porque eu sei que para essas 1000 crianças... Oi, diz isso outra vez. Pois, sim, um livro para crianças que entregar 1000 livros a crianças do que publicar um artigo na Nature ou na Science, porque eu tenho a certeza que esse livro teve muito mais impacto na vida dessas crianças, não é? Do que qualquer artigo que eu possa fazer daqui para a frente. E agora com este impacto, novamente silêncio porque eu ainda estou a recuperar. Bolívia, quando chegaste à Bolívia depois desta experiência, como é que foi? Pois aí foi voltar, procurar outra vez o que é que eu podia trabalhar, não é? Eu continuava com o pós-doc e surgiu a possibilidade de trabalhar outra vez com o Jaguar como ONG local, não é? E eu decidi, pronto, claro, Jaguar, adoro Jaguar, volta a Jaguar. Ficaste apaixonado. Mas aí já, pronto, traz a tua bagagem, traz o que vais aprender, ok, então mas eu vou trabalhar com o Jaguar, vou trabalhar com a ecologia, sim, precisamos saber a ecologia do Jaguar, vamos trabalhar com as comunidades, importantíssimo, e vamos trabalhar com a educação e com a comunicação de ciência e juntar tudo isto nos projetos que a gente ia fazendo. Pronto, e na Bolívia realmente é uma realidade nova, é uma realidade diferente, não se pode comparar nem o Brasil, nem nada, nem com a África, logicamente. Então enquanto trabalhar com comunidades indígenas e nós trabalhávamos, como é que nós trabalhávamos? Trabalhávamos na criação de áreas protegidas, mas com as próprias comunidades. Ou seja, as próprias comunidades valorizarem os espaços que elas ocupavam e nós valorizarmos o esforço que elas faziam para proteger as espécies e os ecossistemas e a biodiversidade do espaço onde elas viviam. Tudo em colaboração. Sempre colaboração tem que ser, senão não funciona. E ao mesmo tempo, paralelamente, havia uma equipa que trabalhava com componentes mais socioeconómicos no sentido de desenvolver atividades que possam melhorar os ingressos económicos ou alternativas económicas económicas, pontos que as pessoas podem receber claro, mais porque dinheiro. É importante. Claro, Estávamos a falar da barriga cheia, não é? Sim. Uma pessoa que tem que ter a barriga cheia. E era um cheia. contexto muito giro, porquê? Porque era na Amazónia boliviana, naquela região, as pessoas vivem mesmo no meio da floresta. E vivem de quê? Essencialmente vivem da recolha daquilo que se chama a castanha do Pará ou castanha do Brasil. Então todos os anos as pessoas de novembro a mais ou menos a março, o coco da castanha cai de uma árvore que é nativa, portanto não é uma plantação, são árvores que existem na floresta, distribuídas pela floresta. Um coco que nós já não sabemos bem o que é, mas sim. ok. Um coco assim bastante grande, tamanho de uma bola de handball, cai de 30 metros de altura no chão e as pessoas vão para lá, abrem o coco e tiram as sementes e depois nós temos, as pessoas que querem comprar vão ter aqui na Europa em todos os outros países podem comprar a castanha. Então as pessoas vivem na floresta, vivem na floresta e da floresta, com uma relação, e claro, tem que caçar, tem que pescar, porque eu tinha comunidades que viviam a 16 horas de qualquer ponto minimamente de cidade, não vila, digamos assim, de barco às vezes, então se eles precisarem de uma proteína ou de algo... Tem que caçar, tem que pescar e é a única solução que eles têm, pois também não têm eletricidade, tinham eletricidade às vezes a gerador, mas que não funcionava todo dia, porque só funcionava de vez em quando, ao fim da tarde à noite, para poderem ver a televisão, também que também gostavam, né? E de ver os seus vídeos e de ligar um bocado o frigorífico para manter alguma coisa, mas muitos não tinham frigorífico. Então, se não podes ir ao continente, nem ao Pingo Doce, desculpa, passa a publicidade, tens que ir ao supermercado que é a floresta, né? Então vais caçar, vais pescar,
E nós trabalhámos com ele também esses aspectos. Nós fazíamos uma monitorização com eles, nós colocávamos umas câmaras que se colocam no campo, né, que os animais passam e fazem uma fotografia. E íamos para o campo com eles, colocávamos as câmaras e depois dizíamos: olha, isto é a quantidade de animais que vocês têm. Vocês estão a caçar mais, estão a caçar menos, isto é o que é, vocês decidam. E eles tinham a noção de que se caçassem demasiado, depois iria haver. Eles tinham essa regulação deles próprios, ou há muito a tragédia dos comuns, caçar e eles próprios tinham esse conhecimento? Eles têm essa percepção, mas como logicamente, como todos, têm pessoas com maior sensibilidade e menor sensibilidade. Eles tinham todas as regras comunárias. Por exemplo, eles tinham inclusive uma pessoa, repara, estás a quilómetros da polícia, né? Se acontece lá alguma coisa, não vais chamar a polícia, tens de resolver ali. Por exemplo, um dos métodos muito interessantes de castigo, não sei se a imagem visual que eu posso ser é aqueles sítios onde se colocava, que nós imagem da era medieval, onde punham a cabeça e as mãos assim presas. Pronto, eles tinham isso que chamam o cepo. Então, se alguém se portava mal, ia para o cepo e estava lá o dia todo ali ao sol. Era um método de castigo que eles tinham. Portanto, eles tinham um sistema de legislação e de regulamentação. E em relação à caça também tinham. E também tomavam essas decisões de uma forma comunária. Quem não respeitasse, logicamente, era punido de acordo com o que eles queriam. Mas isso é uma coisa que nós não tínhamos nenhuma interferência. A nossa ideia sempre é trabalhar com eles, gerar informação e conhecimento com eles, partilhar essa informação e dizer: isto é o que nós todos chegamos à conclusão. Agora vocês decidam o que vocês acham que é, porque o território é vosso. Há uma certa visão paternalista dos países desenvolvidos relativamente a estas comunidades, não é? Nós achamos sempre que o que nós sabemos é o que está certo. Claro, nós achamos que pronto, porque nós também já experimentamos, passamos por aí e que já sabemos, mas as soluções não obrigatoriamente. Eu costumo usar a expressão: só porque temos um martelo nem tudo é prego, né? Então às vezes, mas nós achamos isso, né? Achamos que porque temos o martelo, descobrimos que temos o martelo e que é muito fixe para martelar pregos, mas nem tudo é prego. Às vezes há parafusos, há outras coisas que nem isso é. Interessantíssimo. Quando voltaste para Portugal, que agora estás em Portugal, certo? Sim. Como é que foi adaptar-te a esta realidade e este projeto novo onde tu estás, que basicamente conseguiu... Acabaste por estar no Instituto de Ciências Sociais. Sim, agora estou num projeto bastante desafiante, mas muito interessante. Foi exatamente poder aproximar-me ainda mais das ciências sociais, poder, acima de tudo, também questionar mais às vezes aquelas que nós temos, aqueles dogmas, aquelas ideias que nós temos fixas, né? Ideias fixas e dogmas na ciência? Sim. Não, para mim não deve haver. Não, eu estou a fazer de advogado do diabo. Não deve. E por isso mesmo, mas as ciências sociais parece-me que questionam um bocadinho mais do que nós às vezes nas ciências naturais. Então agora estou a trabalhar num projeto que se chama o Projeto Abide, que é um projeto liderado pela professora Verónica Policarpo e que reúne uma equipa multidisciplinar em que tem como ideia, o objetivo é perceber o que é que nós podemos aprender com os animais para recuperar de situações de desastres como grandes incêndios. Ou seja, os animais como professores. Brutal. Para nós aprendermos como recuperar então dessas situações e trazer os animais para a discussão, para definir políticas que não só políticas e ações que não só tenham em conta o que nós temos que fazer para recuperar, mas o que também é para eles, né? Então temos aqui uma aproximação daquilo que normalmente é separado, né? Que é o homem, uma visão mais antropocêntrica e que o homem está em cima e os animais estão lá em baixo, são inferiores, e tentar nivelar e dizer assim, ok, talvez podemos estar um bocadinho mais ao mesmo nível e podemos tentar descobrir como é que podemos entender-nos também. E isso é todo um desafio, porque realmente tentar dialogar ou perceber como é que nós vamos aprender com os animais é um salto metodológico. De humildade e metodológico, exatamente. E eu acho bastante interessante porque nós já usamos o biomimetismo para captar propriedades e mecanismos que a própria ciência tem para responder a alguns desafios, num nível muito utilitarista, muito pragmático, e agora fico eu a saber que estamos a tentar fazer isso com políticas e com formas de resolver problemas sociais. Sim, que é maravilhoso. E ter em conta que nessas políticas temos que os incluir os animais. Ou seja, quando nós resolvemos o problema de incêndio, normalmente, logicamente, pensamos nas populações. As populações, que é normal, e a vida está acima de tudo. As populações, mas, por exemplo, os animais não têm. Às vezes nem os animais domésticos são cuidados, às vezes nem os animais de produção e os animais selvagens também, muito menos, não é? Sabes que eu agora estava a pensar, se tu tivesses que 3 princípios
que tu pudesses. Começámos exatamente com qual era a lei universal que tu tinhas tirado destas experiências todas internacionais, e tu respondeste, e agora, de tudo isto, não só internacional, toda a tua vida até agora, se tu pudesses passar, e também falámos um bocadinho da crítica à ciência, se tu pudesses definir isto em 3 ou 4 pontos, o que é que tu dirias? Eu diria que a primeira coisa é que não há perguntas estúpidas e que em ciência tem que se questionar sempre tudo. A ciência é um caminho, não é um destino. Portanto, temos de estar sempre a perguntar e a questionar, e isso é muito importante. O segundo é que isto só se pode fazer em multidisciplinaridade, ou deve-se fazer em multidisciplinaridade. Deve haver uma integração das diferentes, uma capacidade de dialogar as ciências naturais, as ciências sociais, porque são dimensões, formas diferentes às vezes de olhar o mesmo problema, e que eu acho que quando nós percebemos essas formas, diferentes formas de olhar, é que conseguimos entender melhor a realidade. Eu posso olhar deste lado, tu olhas desse lado, às tantas, olha, eu estou a ver isto, tu estás a ver aquilo, e a imagem daquilo que tu vês no final é muito mais completa do que é real. E no final, a terceira eu diria que é trabalhar com as pessoas locais, saber o que elas... A ciência deve partir das necessidades, das preocupações, das ansiedades da sociedade, e não só, há coisas mais fundamentais, mas é importante cada vez mais nos tempos que correm, tendo em conta a realidade que vivemos neste momento, o trabalhar com a sociedade no local, para os problemas que as pessoas têm. E tu achas que a academia está a ir nesse sentido, de se aproximar dos locais, da sociedade, ou não? Porque cada vez estamos a viver mais um ambiente de polarização, não é? Em que cada vez há mais ofendidos, cada vez há mais censura e cancelamento, no sentido de eu não posso sequer questionar isto. Portanto, como é que não há perguntas estúpidas quando nós temos medo às vezes de perguntar? Pois, o problema é esse. O problema é que vivemos um tempo em que não se pode discutir alguns temas, ou quando chega a uma determinada conclusão não se pode questionar, quando a ciência, pelo contrário, é sempre questionar, não é? Eu digo, quando há uma teoria, vou dar um exemplo, tipo a teoria de Einstein, quando a teoria de Einstein sai, uma teoria de Einstein sai, ela tem que ser questionada. O objetivo da ciência é questioná-la sempre, até provar-se que ela está errada. Isso era Kuhn, acho eu, que dizia, já nem sei bem. Até provar que esteja errada. Pode-se nunca provar, mas é isso que quer dizer que está atualizada e que continua a ser válida. Claro, exatamente. E por isso a academia neste momento, como vive muito, tem uma estratégia, digamos assim, mais enfocada na produtividade de produção científica, de produção de artigos científicos, acaba por se afastar às vezes um bocado disto, porque no fundo o grande objetivo os investigadores são avaliados e conseguem financiamento e conseguem progredir na carreira, quanto mais artigos científicos conseguirem publicar. E isso às vezes não permite este espaço de diálogo e este espaço também para refletir, para discutir, para esta interdisciplinaridade, e portanto eu acho que, infelizmente, acho que estamos cada vez a academia a afastar-se um bocado daquilo que é necessário, talvez, para podermos trabalhar em conjunto para construir uma sociedade e um mundo melhor. Acho que às vezes, infelizmente, em alguns aspectos, pelo menos, estamos mais afastados. Estamos a afastar um pouco. Vou ficar com ele. Temos que aprender com os animais para perceber como é que estas coisas Temos que aprender que eles cooperam. Porque eu lembro de uma história, agora recentemente vi um vídeo muito interessante das formigas, e umas formigas que amputavam uma pata de uma formiga que tinha uma pata lesionada, né? Como nós também às vezes temos que cortar um braço, infelizmente, por gangrena, e que elas faziam isso. Portanto, os animais ensinam-nos a ser cooperativos, como também a preocupar-se uns com os outros. E os elefantes, nós acho que estávamos a falar dos elefantes. Sim, os elefantes é muito giro, porque eu uma artigo agora recente que mostra que os elefantes têm nomes, chamam-se por nomes. Portanto, como eu me chamo Nuno, tu me chamas Mónica, eles também se chamam nomes um ao outro, por sons, logicamente, pela forma como eles comunicam, por vibrações também na Terra, que eles têm um sistema diferente que nós não ouvimos. Claro. Porque a realidade dos animais não é a mesma realidade que nós vivemos. E por isso é que é tão difícil para nós às vezes perceber, porque nós achamos que a única realidade que existe é esta. São os nossos olhos. Né? E os nossos ouvidos. Quando muita coisa passa-se além dos nossos olhos, a nossos ouvidos, e nós, portanto, a maior parte do que está a acontecer no mundo passa-nos ao lado. E é uma humildade brutal aceitar isso e levar isto para a realidade. E tem que ser uma coisa todos os dias, temos que nos questionar, e acho eu é importante questionar e perguntar-nos isso. Aqui fica o recado. Bem, a conversa está a chegar ao fim, o que é bom passa depressa. Pergunta da praxe, nós perguntamos sempre isto. Às vezes não perguntamos, mas normalmente sim. Para ti, então, o que é algo consciência? É fazer perguntas, não importa que sejam estúpidas. Bem, acho que não há melhor forma de terminar isto. Muito obrigada, Nuno, por ter estado aqui connosco. Obrigado, eu. Bem, temos de pôr um ponto final a este episódio. O que é bom acaba depressa. Podem acompanhar-nos nas redes sociais, nas plataformas de podcast e também no nosso canal de YouTube. Até ao próximo episódio.